Oi, gente. Hoje eu vou começar falando sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, do livro de Daniel na Bíblia. Eles têm uma história, tem um pedaço da história que é muito marcante. Quem leu já sabe, já ficou tocado com o que aconteceu. Três deles, que foi Ananias, Misael e Azarias, que também pode ser chamado de Sidraque, Misaque e Abednego, que foram os nomes babilônicos que eles ganharam do rei Nabucodonosor, porque eles foram pegos, como escravos. Serviu o rei, serviu o palácio, e eles ganharam os novos nomes babilônicos. Mas teve um certo momento da história que os três foram colocados, com várias outras pessoas, foram colocados para se ajoelhar diante de uma estátua. Todo mundo sabe que é errado. E o rei disse que a partir de quando alguns instrumentos tocassem, eles se ajoelhariam diante da estátua. Mas eles se recusaram, porque eles tinham fé, eles não podiam. Eles sabem que é pecado se curvar diante da estátua, prostrar diante dessas imagens, praticar culto a elas, é pecado. Então, eles não fizeram isso. Aí o rei ficou furioso, Disse que se eles não se curvassem, eles iriam ser jogados na fornalha, iriam morrer. E aí, foi isso que aconteceu. Eles se recusaram a se ajoelhar e prestar culto àquela imagem, aquela estátua, e porque eles só adorariam a Deus, só se curvariam a Ele, que é o que realmente deve ser feito. Mesmo se a gente não o vê, a gente tem que fazer isso, porque Ele que é o Deus, Ele que é o Criador de tudo. Não faz sentido. Eu não vejo sentido em se curvar para uma estátua ou para uma pessoa, assim. E o rei mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. E aí eles foram jogados lá dentro. Eles andavam, cantando, louvando, enfim. E o rei olhava assim, eles lá, Daí ele perguntou ao servo, ele tinha jogado 3 homens, só que ele estava vendo 4. Por quê? Porque Jesus estava com eles, Tinha outra pessoa, com os 3 que foram jogados na fornalha. E eles não foram queimados, eles não foram mortos, não morreram, não se machucaram, porque eles estavam sendo protegidos pelo Filho do Homem. E o rei ficou muito admirado com o que estava vendo, o que ele estava presenciando. E eles saíram da fornalha vivíssimos. E, bom, o foco não é a história deles em si, que eu só tô contando para quem não sabe. E a fé deles e a obediência salvou eles, porque eles sabiam que Deus poderia sim salvar a vida deles, salvar eles da fornalha. E foi isso que aconteceu. Pela fé eles foram salvos. E é exatamente isso que a gente precisa hoje. Por mais que o mundo seja tão difícil, seja difícil ter fé hoje em dia, porque a humanidade ela tá muito perdida, sabe? O amor delas estão se esfriando, estão sendo tá sendo muito fácil para o inimigo manipular elas. Elas estão se escravizando com seus vícios e se permitindo ser escravos de objetos, até mesmo de estátuas, que não conseguem andar, nem fazer milagres, nem falar. E elas estão se permitindo ser escravos disso. Por mais que elas achem que aquilo ali é liberdade, que bebedeira é liberdade, que tá fazendo isso é liberdade, porque elas acham que isso é liberdade, não é liberdade, é só ilusão mesmo. Porque esse mundo, o povo de Deus não é desse mundo, sabe? São cidadãos do céu.
a gente só tá nesse mundo de passagem, sabe? Fazendo a nossa parte, que é compartilhar o evangelho. Porque como no primeiro vídeo, tem obras dos instintos egoístas, que tem muitas, quem quiser rever, né, procurar, tá no Novo Testamento, em Gálatas 5:19. Fala lá tudo isso que vai contra o Espírito Santo e que, mais uma vez eu venho falando, que as pessoas normalizaram várias coisas e práticas que tem aqui para hoje em dia. E hoje em dia as pessoas, muitos que não conhecem a palavra, muitos que não conhecem a verdade, acham que é normal e se prendem a elas, ficam escravizados, sabe? O inimigo não tá aqui há 10 anos. Vocês têm que entender isso. Ele tá aqui há muito antes, no tempo da criação, desde quando ele se rebelou contra Deus. E ele sabe os seus defeitos, suas fraquezas. E é aí que ele vai tentar se estabelecer, tentar te manipular, te usar. E a gente tá bem perto da volta de Jesus, sabe? A Bíblia tá se cumprindo. Eu sei que antigamente existia muita doença, muita peste, mas antigamente não acontecia as coisas que estão acontecendo hoje. Eclipse solar virou rotina. Como os cientistas falavam que vai ter um eclipse solar que só passa de 10 em 10 anos, coisa que ano passado e esse ano está acontecendo, no mesmo mês acontecendo 2 eclipses. Que é isso? Coisa que era de um espaço de anos, de décadas para acontecer, estava acontecendo em um mês. Jesus disse que haveriam sinais no céu, nas estrelas e no mundo. Aconteceriam terremotos, furacões. E o evangelho seria espalhado para todo o mundo. E é o que está acontecendo também hoje em dia pela internet. Muitas pessoas estão espalhando o evangelho nas redes sociais para a volta do nosso rei. Tudo isso precisa acontecer para que ele volte. A volta de Jesus não vai ser a coisa fofinha que vai vir, oi, eu voltei, eu sou Jesus, eu voltei. Vamos minha igreja, vamos embora. Não vai ser desse jeito, né? Porque ele quer que os verdadeiros, né? Ele tem que fazer a aprovação, né? A gente tem que passar. Por mais que a gente já passe por todos os dias a aprovação, às vezes tem apertos maiores que podem acontecer na sua vida e você pode ser testado a partir daí. Não tenham medo, porque eu entendo vocês. Se vocês tiverem medo é porque vocês não estão preparados, sabe? E eu entendo, porque é uma novidade muito tremenda, né? A pessoa receber assim, tipo, o mundo tá se acabando, Jesus tá voltando e eu tô errada, né? É assim que se passa na cabeça de alguém que não tá preparado, porque foi isso que se passou na minha também. Quando eu descobri as coisas sobre Apocalipse, eu fiquei em pânico, porque eu não tava preparada, eu sabia que eu não tava preparada, eu sabia que o meu conhecimento, minha jornada estava muito fraca, eu tava parada, assim, e foi um choque pra mim, foi um soco no estômago, sabe? E eu fiquei apavorada, porque eu fiquei, meu Deus, então já era, né? Porque o que eu tenho que fazer, né? Eu fiquei com medo, fiquei tentando correr atrás e eu tô aqui hoje, graças a Deus. Mas, pra quem não tá preparado, quem tá com medo, aqui tem tudo o que você precisa saber e o que você precisa fazer pra se preparar pra receber o rei, né? Porque ele tá vindo. E eu fiquei com muito medo, porque eu não estava preparada, mas aí eu comecei a me preparar, né, para a chegada do noivo. Que Deus gosta tanto de casamentos que ele compara a volta de Jesus com um casamento. É por isso que o inimigo está destruindo tantos casamentos aí. E as pessoas que não conhecem, não identificam isso, acabam permitindo que acabe o que Deus uniu. Se separam, né? Que não deveriam, mas acontece por causa que as pessoas não estão na palavra, sabe? Elas não estão com conhecimento. E é por isso. Casais têm receio de casar, que tem medo, que quem casa se separa, mas ninguém para pensar em o real motivo disso tudo. Começa a estudar
começa a descobrir a verdade, descobrir o que está escrito aqui, porque são várias coisas que muitas pessoas que estão por aí ensinando não ensinam. Elas não falam do que está escrito, sabe? E se falam, elas torcem um pouco para que continue a manipulação, o jogo. Você, por conta própria, você procurar, você ler, e o que você não entende. Se você tá com medo, você tem que se arrepender e se preparar, principalmente o arrependimento. Você, mesmo depois de ter se arrependido e ainda se sentir culpado, é porque o inimigo tá tentando ainda permanecer você nessa dor, sabe? Causando dor em você. Porque Jesus não vai causar dor. E ele não vai ficar apontando o dedo pros seus erros. Você se arrepender verdadeiramente, você tem que... Não só hoje você se arrependeu e tá tudo bem, você começou a seguir Jesus hoje, mas você se arrependeu hoje e começou a ler a Bíblia, e no outro dia, ou até mesmo com dias, assim, tipo 2, 3, 4 dias depois, você começou a esfriar de novo e começou a fazer as mesmas coisas que você disse que se arrependeu, você vai parecer que você está abusando da bondade de Deus, sabe? Você não vai mais fazer o que você fazia antes, você vai mudar a sua vida, é uma mudança muito drástica, sabe? Por isso que muitos não conseguem, porque Jesus disse que o caminho da vida é muito estreito, é muito difícil, e o caminho de lá de baixo é largo, né? É mais fácil e é mais chamativo até para os nossos olhos, os pecadores. E agora eu vou ler uma parte de Apocalipse, uma partezinha, que é quando João escreve cartas para as igrejas de tais lugares. E eu vou ler o 3º capítulo da igreja de Sardes. Escreva ao anjo da igreja de Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço sua conduta. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Preste muita atenção para não deixar morrer o resto que ainda está vivo, pois acho que sua conduta não é perfeita diante do meu Deus. Lembre-se de como você recebeu e ouviu. Pratique e se converta. Nessa parte, eu não terminei, mas nessa parte fala, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Isso é, se alguém, tipo eu, falar pra você a verdade que está aqui, não importa qual seja a sua religião, o que você acredite, se você quer a vida eterna, se você diz que crê em Deus, o que está aqui você vai ter que aceitar, porque é o que a palavra dele, né? O que Jesus deixou pra gente de orientação. Então, você escutar a verdade que está na Bíblia e você ouviu a palavra, ouviu a verdade, o que está na Bíblia, o que foi dito de acordo com o que a Bíblia diz, né? E você mesmo assim negou por causa dos seus costumes que você cresceu ouvindo ou com esses costumes, você vai ignorar aquilo, né? Porque vai contra o que você aprendeu desde criança, sabe? E muitas vezes a novidade não é algo ruim. A novidade vem também para nos libertar de algo que está nos consumindo, tá? E que muitas pessoas, elas estão presas em suas doutrinas, em seus costumes e sociedade, né? Que quando elas veem o novo, algo que vai contra tudo o que ela ouviu desde criança, ela vai se assustar e vai achar aquilo errado, vai duvidar, e aquilo, ou até vai fazer sentido para ela, só que muitas pessoas vão questionar, sabe, porque vai contra tudo que elas acreditavam, ou que elas fazem por não conhecer, sabe, por falta de conhecimento. Aí quando chega alguém com a novidade, com a mudança, muitas ficam assim,
achando estranho, né? E muitas pessoas questionam, será que é isso mesmo? Ou será que ela tá certa? Às vezes é sim, isso mesmo. Aí vai depender de você. Você vai querer se libertar, vai acordar, ou vai se permitir ainda continuar na cegueira, mesmo sabendo na verdade que não é certo. Então que a gente se converta, se arrependa verdadeiramente e pare de fazer tudo que fazia antes de errado, que desagradava a Deus, que afastava Ele de nós. Volte para Jesus enquanto ainda dá tempo. No momento que você se arrepende, você tem que tudo que você fazia antes, que era errado, e fazer e praticar o que está escrito aqui que é para fazer. Porque aqui tem muita história forte, mas também tem muito ensinamento. Não dá para pegar uma coisa só do Velho Testamento e querer provar tudo e que tudo é verdade e que só porque está em uma parte do Velho Testamento não significa que vai estar na Bíblia inteira. Se tivesse, então é verdade. E se não tiver, então duvide, porque foram tempos diferentes, né? O tempo de Jesus não é o mesmo tempo de Moisés. A gente tem que analisar e estudar para a gente estar de olhos abertos. Vamos continuar a leitura do texto. Pratique e se converta. Se você não vigiar, eu venho como ladrão, e você vai se surpreender porque não sabe a hora. Sei que aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são pessoas dignas. O vencedor vestirá roupas brancas, e o nome dele não será apagado do livro da vida. Faço questão de dizer o nome dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por mais que essa carta seja escrita para uma igreja, ela reflete muito com as pessoas, né? Muitos estilos de vida também. Tipo, se você pegar para ler Apocalipse no começo, vai ter as cartas para cada igreja. E uma vai fazer sentido para você. Eu tenho certeza que vai. E como está escrito no texto, Jesus quer nos dar roupas limpas, coroar. Tem uma cidade de ouro linda, com pedras preciosas pra gente, para os vencedores, né, que conseguirem se salvar. É por isso que a gente tem que correr muito atrás da salvação. Se cair, levanta, mas não se permite ficar no chão. Então, se você já ouviu a palavra, já ouviu a verdade e está perdido, se perdeu, né, de novo, volta para Jesus, porque você ainda tem chances, né? Todo mundo que não, até mesmo aqueles que não conhecem, tem chance. Mas se você já ouviu, já teve esse privilégio, então você pode voltar, praticar tudo que você aprendeu, e o que você ainda não sabe, você só procurar aqui. Aqui vai ter tudo que você precisa saber, porque árvores que não dão fruto vão virar lenha e só vão servir para queimar na fogueira e virar cinzas. É por isso que a gente tem que voltar para Jesus quanto antes. Se você já soube da palavra, se você já ouviu, mas por algum motivo você voltou para a sua vida pecaminosa, então esse é o momento de você voltar. Os sinais estão aí, a prova para todo mundo ver, todo mundo vendo. Eu acho que não tem ninguém nesse mundo que não esteja sofrendo as consequências também. E também vendo o que está acontecendo. A gente tem que agradecer, porque o nosso país, mesmo que esteja acontecendo os incêndios na Amazônia, em outros lugares, não está tendo furacões, sabe, essas outras coisas. Então a gente tem que agradecer por isso também, porque mesmo que tenha suas coisas, suas negatividades, está sendo ainda melhor do que os outros países. Porque como vocês podem ver, os Estados Unidos ficam destruídos por causa do furacão, né? Tá tendo muitos terremotos muito fortes por aí em outros países, lá na Ásia. Tudo isso precisa acontecer para que Jesus volte. Então eu te aconselho a voltar para Jesus o quanto antes, porque ele vai te ajudar nessa questão do medo e você vai ter Deus só quer te limpar dessa sujeira toda.
Ele é tipo aquele pai que tá em casa chamando o filho que tá brincando na lama. Ele chama e o filho lá, teimoso, quer brincar na lama até... Só que já tá escurecendo, né? E o pai volta a chamar e o filho agora tem que acordar, porque já tá escurecendo e ele não pode ficar brincando o tempo todo, a vida toda. Ele tem que se levantar e caminhar até o pai para que ele o limpe, vista com novas roupas e leve para casa. Vou ler a outra carta, a última carta para as igrejas. Me chamou a atenção e eu quero falar para vocês. É a carta de Laodiceia. Escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço sua conduta, você não é frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente, porque é morno, nem frio nem quente. Estou para vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico e agora que sou rico não preciso de mais nada. Pois então escute, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E nem sabe disso. Quer um conselho? Quer mesmo ficar rico? Então compre o meu ouro, ouro puro, derretido no fogo. Quer se vestir bem? Compre minhas roupas brancas, para cobrir a vergonha da sua nudez. Está querendo enxergar? Pois eu tenho um colírio para os seus olhos. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e mude de vida. Já estou chegando e batendo a porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei um prêmio, vai sentar-se comigo no meu trono. Como também eu venci e estou sentado com o meu Pai, no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso quer dizer que você não pode ser meio termo com Jesus, sabe? Você não pode, ou você é frio ou você é quente. Não existe morno, não existe ali ficar no meio das duas coisas. Não tem como servir dois senhores. Se você tá frio na fé, na crença, então lute contra essa frieza, porque isso é distância. É porque você não tá orando, é porque você não tá procurando a palavra, a verdade, sabe? A partir do momento que você lutar contra isso, e você faz todos os dias, ler pelo menos um pouquinho da Bíblia. Começar a orar ao acordar e ao dormir. Se você preferir orar durante a tarde também, porque você sabe que a gente é fraco, né? E a gente às vezes precisa fazer que nem Daniel, que orava 3 vezes, se eu não me engano. Ele sabia, né? A gente é humano, a gente sabe que a gente é fraco. Qualquer coisa a gente cai, entendeu? Somos que nem crianças aprendendo a andar, a engatinhar. O pai, se a gente soltar da mão do pai achando que já tá aprendendo ali, que já tá sabendo, a gente cai. Então, se você for morno, tipo, você ficar com um pé atrás e outro na frente, Jesus vai cuspir você da boca, porque ele não quer pessoas mornas e nem frias. Ele quer pessoas fervendo, quentes, sabe? Amando ele com toda a vontade, com todo o coração. Porque assim são os verdadeiros, né? Ele é o Criador, ele é a Trindade, os poderosos. Também falando para aquelas pessoas que se acham, né? Se acham porque tem isso e aquilo, que às vezes procuram Deus também nos seus momentos difíceis e depois que consegue que Deus ajuda, né? Que ele tem a graça e misericórdia, ele ajuda e as pessoas aí viu que conseguiu, que tá bem agora de vida, aí não precisa de mais nada. Se engana nessa situação e acha que tá tudo bem, só que não. Ele tá aqui como aqui fala. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz porque a única felicidade é Jesus. Por mais que você consiga fazer tudo na sua vida, tudo que você acha que é legal, interessante, que enche seus olhos, tudo isso, vai ter um momento que você vai sentar, vai ficar pensando e vai sentir aquele buraco aqui no coração, vai sentir aquele vazio, aquela tristeza. Por quê? Porque a gente porque não é a nossa felicidade, é coisa passageira, é enganoso. Agora, quando você volta para Jesus, que você se confessa para Ele, você se entrega para Ele, você se arrepende, você escolhe ter uma nova vida, né, com Ele,
obedecendo às ordens, obedecendo às leis da palavra, que aqui tem muitos ensinamentos no Novo Testamento, principalmente. Você vai ver o quão é diferente a felicidade que Jesus nos oferece. A gente começa a ver o brilho do sol diferente. A floresta, a gente começa a ver Deus nos pequenos detalhes da criação dele. Você começa a ver o toque do Criador em tudo. Isso é incrível, sabe? A felicidade é tão grande, você não sabe... Você começa a transmitir isso para as pessoas. Você começa a ficar feliz. Tão feliz que você não consegue ficar no seu canto. Você começa a transmitir isso para as pessoas. Pessoas amarguradas e... Ele que virou meu foco há, acho que 6 anos atrás. Quando eu conheci ele de verdade. Ele é o meu foco. O meu sonho é saber que meu nome tá no livro da vida. Esse é o meu sonho. Eu não tenho sonho aqui na Terra. Nunca tive sonho aqui na Terra. Mas a partir do momento que eu conheci as promessas que Jesus nos fez, esse virou meu objetivo e meu sonho. E eu espero que com esse relato, esse pequeno relato, você se inspire e que esse vire seu sonho também. A parte que fala da cegueira, tipo pessoas que conheceram a verdade, mas que se recusaram a acreditar nela. E mesmo sabendo que aqui dizendo que é errado algumas coisas, porque querem ser donas da verdade, né? E essas pessoas são cegas, infelizmente. Tiveram a oportunidade de se curar, mas rejeitaram, sabe? Não é só ir na igreja, porque é muito mais além disso. Só ir na igreja não vai salvar ninguém. Você tem que ter um relacionamento com ele. Você tem que ser o que você é na igreja, fora dela também. Você tem que transmitir Jesus na sua vida, tem que ser o sal da terra, né? A luz no mundo, que as pessoas vejam Jesus em você. Que você seja inspiração para as pessoas. E a gente também tem a fé dos 3 jogados na fornalha. Essa é uma grande demonstração de fé. Não tiveram medo de desafiar o rei e todas as pessoas que acreditavam naquilo, e não tiveram medo de mostrar que eles são tementes a Deus, né, obedientes ao Criador, ao Pai. Porque os vergonhosos não conseguiram entrar no reino de Deus, né? Por causa que não é a pessoa ser tímida, que tem medo de falar em público. É vergonha de dizer, de anunciar para as pessoas que é cristão. Vergonha de, quando alguém perguntar, você é cristão? A pessoa dizer, não. Ter vergonha de anunciar o evangelho, sabe? Eu tinha vergonha, mas eu já sentia a vontade dentro de mim de gravar vídeo para as pessoas. Mas eu tenho vergonha, eu ficava, não, acho que eu não consigo, meu Deus, não consigo. Tenho muita vergonha. Fiquei com medo, tentei ignorar aquela vontade que me deu, que provavelmente era Deus mandando, né? Mas não consegui. Mas graças ao grupo do WhatsApp, por vocês, eu consegui vencer esse medo também, porque eu quis ajudar vocês. Eu quis tentar levar a verdade pra vocês, e a única forma que eu vi era de gravar um vídeo, porque se fosse um áudio de 30 e poucos minutos, acho que vocês não teriam paciência de escutar. Eu não teria. Então, se Deus mandou, tem que fazer. Ele não vai te deixar em paz. Apocalipse também fala sobre coisas que vão acontecer, que provavelmente já estão acontecendo. Tipo o anticristo. O anticristo talvez já esteja no mundo, o homem ímpio. Em Pedro descreve que é o espírito do anticristo. Mas em Apocalipse fala que vai ter um homem, né? E também um falso profeta, que vai estar auxiliando, ajudando ele. E ele vai colocar uma marca que talvez essa marca já esteja sendo desenvolvida, né? E vai ser colocada na mão direita ou na testa. E você não vai poder comprar nem vender se não tiver isso. Aí, ou você vai morrer de fome ou vai aceitar a marca. Provavelmente, talvez a gente seja perseguido, quem ficar, né? Seja perseguido pelo exército, talvez, pra
Tipo, porque os apóstolos também foram perseguidos, torturados. Então eu acho que talvez isso aconteça, sabe? Porque não vai ser só você... Não vai ser só uma pergunta formal de se você quer ou não, sabe? Às vezes ele vai, tipo, fazer de tudo para que você não aguente mais e aceite. Eu acredito que possa ser assim, né? Mas a gente tem que ter o foco não nessas coisas, a gente tem que ter o foco em Jesus, né? Jesus vai tirar toda a dor, todo sofrimento, lágrimas, vai enxugar todas as lágrimas e vai ser incrível. Então, por favor, se vocês sentirem no coração de vocês, vocês precisam voltar, ou abram o coração de vocês, porque ele tá batendo na porta de cada um de vocês, eu tenho certeza. É só abrir a porta do coração, é só o que ele quer, o coração de vocês. E permitir que ele dirija a vida de vocês, sabe? Ele quer transformar vocês. Jesus falou de muitas guerras. E hoje em dia tá acontecendo muitas coisas, até Israel tá sendo atacado. E a gente tem que sempre estar de olho nessas coisas. Mesmo que pareça aterrorizante, horrível, que nem Jesus disse que os tempos seriam assim, né? E que não era pra gente desejar esses dias, porque seriam dias de terrores. Então, a gente tem que observar. Como igreja, a gente tem que observar e avisar quem puder, quem com você conseguir avisar, você esteja avisando, porque é a nossa missão espalhar o evangelho, sabe? Porque Jesus deixou pra gente fazer isso. A inspiração da gente tem que ser ter a fé de Misael, Ananias e Azarias, né? Não ter medo no dia de aflições, não ter medo nos apertos, sabe? Sempre tá voltando para Jesus, sempre tá correndo aos pés dele, falando o que aconteceu, desabafando com ele, porque ele também deixou para que a gente fizesse isso, todos ansiosos, preocupados, aflitos, que corram para ele, desabafem com ele. Ele vai te ajudar, ele vai te tranquilizar, ele vai dar a paz que você precisa. Você ter essa fé, essa coragem, porque assumir Jesus tem que ter muita coragem. Seguir no caminho dele tem que ter muita coragem. Muitos vão te odiar por causa do nome dele, ele mesmo disse. Muitos vão perseguir, vão odiar, vão se afastar por causa de você, sabe? Você escolher Jesus, muitos vão se afastar. Você vai ver quem é de verdade e quem não é. É bom por isso. A gente sabe as amizades são verdadeiras ou não. A passagem de Daniel, que foram jogados na fornalha, também é de lição para que a gente veja que mesmo nos apertos, a gente estiver andando pelo vale da morte, Jesus vai estar conosco. É só você pedir a companhia dele. É só você se apegar a ele, sabe? Aí ele vai estar com você. Vai estar te protegendo. Ele não vai te abandonar. Medo que permaneça, sabe? A partir do momento que você ficou ansioso, com medo, você pedir ajuda a Jesus e confessar o que está acontecendo com você, você vai perceber que aquilo vai desaparecer e às vezes é tão desistir de procurar ele. A gente tem que ser assim, caiu, levanta, que tenta de novo. Um dia você vai aprender a caminhar, tá? Em direção a ele, né? Que ele vai te segurar. Então é isso, gente. O vídeo de hoje não foi só sobre Daniel, foi também sobre Apocalipse. Porque eu não sou a sabe tudo, né? Como eu sempre falo. Mas o pouco que eu sei eu posso compartilhar. Não posso guardar pra mim o que eu aprendi todo esse tempo. Voltem pra Jesus. Se você tá afastado, né? Porque você precisa dele, tá? Você não precisa de mais ninguém nesse mundo, só de Jesus. Ele vai preencher o vazio que está dentro de você e ele vai te vestir com roupas novas, vai te limpar, ele te perdoa de todos os erros que você fez, todo pensamento impuro que passou na sua cabeça. Ele te perdoa e você precisa também dar os seus passos e começar essa caminhada com ele, né? Você tem que viver para ele, só para ele. É isso, gente. Espero que vocês gostem.